Bom dia a todos, me chamo Georgia Martins de Souza, faço parte do Departamento de Geografia da UNB e, juntamente com a professora Ruth Elias de Paula Laranja e com a coparticipação da Sara Limeira de Santana Epifânio, produzimos um trabalho sobre a análise do aumento de áreas de dispersão da fauna silvestre em meios urbanos de Brasília DF e a criação de corredores ecológicos para a fauna silvestre desse mesmo local. Esse trabalho é fruto da iniciação científica. Para iniciarmos o estudo, a gente pode perceber que nos ambientes naturais eles sofrem diversas transformações frutos de ações antrópicas. Essas ações antrópicas realizadas principalmente pelo homem, ela interfere diretamente tanto na fauna quanto na flora desses locais, e elas acarretam diversos fatores negativos para esses locais, como, por exemplo, a perda de habitat, redução da população de animal silvestre, modificação dos seus hábitos e fragmentação desses habitats naturais. O local que escolhemos foi o Distrito Federal. A fitofisionomia predominante nele é o cerrado. O cerrado possui uma biodiversidade imensa e ele vem sofrendo com essas ações antrópicas. O objetivo do trabalho é analisar os dados de resgate de animais silvestres nos centros urbanos de Brasília entre 2018 a 2020 e realizar três propostas de possíveis áreas de implantação de corredores ecológicos como alternativas para a conservação da biodiversidade no Distrito Federal. A área de estudo é o Distrito Federal, levando em consideração os resgates dos animais como um todo, e para a implantação dos corredores ecológicos foi escolhido o Recanto das Emas, Samambaia e o Gama. Escolhemos essa área por ter um déficit e não terem nem propostas e nem corredores ecológicos instalados nesses locais. A metodologia utilizada foi o levantamento de dados e dados da Polícia Ambiental do Distrito Federal. A gente utilizou o Microsoft Office para poder fazer o tratamento desses dados em relação ao resgate dos animais. E sobre a questão da criação dos corredores ecológicos, utilizamos o Sistema de Informação Geográfica, o SIG, a gente utilizou o ArcGIS para fazer o tratamento desses dados e utilizamos o método de menor custo. O que é o método de menor custo? Ele leva em consideração multicritérios para determinar a viabilidade da implantação de um ponto para outro. Escolhemos 6 pontos. Dentro desses 6 pontos, escolhemos locais onde tinha uma água, locais de preservação ambiental e tentamos fazer um tracejado em que ligasse um local para o outro. E essa ligação de um local para o outro, ela levava em consideração esses multicritérios que definimos como padrão. Nesses multicritérios, definimos pesos. E esses pesos ele variavam de 1 para 100. Quanto mais próximo de 1 ele fosse, ele seria ideal para a implantação desse local. E quanto mais perto de 100 ele tivesse, ele seria um local ruim para esse corredor passar. Então, a gente usou a feição do uso e cobertura do solo, a gente usou natural, águas como 1 e antrópicos como 100. Então, quanto mais perto da natureza ou de águas, ele seria ideal, seria bom para ter um corredor ali próximo. E quanto mais perto de feições antrópicas, seria ruim. E a declividade, também levamos em consideração a declividade do Distrito Federal. Então, podemos perceber que existe uma variação e que existem épocas do ano que elas são favoráveis para o aparecimento de animais silvestres. A gente percebe que está muito ligado com a estiagem e com a questão do fogo. Por exemplo, agosto, setembro, outubro, novembro, a gente vê uma alta nessa aparecimento de animais. E aí, em maio, junho, julho, que chove bastante, a gente já não vê tanto aparecimento de animais. A mesma coisa vem em janeiro, fevereiro e março, a gente percebe que existe um aparecimento grande, mas que ele diminui na época de chuva. Já na questão do corredor, a gente percebe que essa é uma área que tem bastante área verde e que existe parques ecológicos perto da cidade, mas que não tem um corredor que tenta ligar um parque ecológico para o outro. Então, a gente propôs esses corredores através do ArcGIS, né, para que eles pudessem ligar esses locais tanto de um para o outro. A gente pode perceber que existem pontos no mapa, né, e que esses pontos eles fazem um tracejado de ligação entre um espaço e o outro espaço. A gente concluiu, né, que a gente necessita ter uma interação das espécies da fauna e da flora, que elas tenham um desenvolvimento sustentável e que o corredor ecológico ele traz uma ligação muito importante para esse tracejado e que ele pode ajuntar essa fragmentação dos espaços.